Vamos fazer uma oração para começar. Deus Todo-Poderoso, a Ti rendemos graças e louvores, a Ti bendizemos e clamamos para que o Teu nome venha a ser louvado e glorificado. A Ti, Senhor, rendemos graças porque Tu és bom e a Tua misericórdia dura para sempre. Abra nossa mente, o nosso entendimento para que possamos conhecer a Tua palavra. Abra o nosso entendimento para que a Tua palavra entre e surta efeito em nós. É o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. A lição de hoje, conhecendo o valor da oração. Qual o valor da oração? Qual a importância da oração para conosco? A leitura do texto está em Tiago, capítulo 5, versículos 17 e 18, que diz: Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando, pediu que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu o seu fruto. Amém. Elias, um profeta de Deus, um profeta que falava em nome de Deus ao povo hebreu, aos judeus, falando aquilo que Deus queria que o povo praticasse, aquilo que queria que o povo fizesse. E aqui em Tiago, Tiago lembra essa passagem do Antigo Testamento em que Elias orou para que a terra ficasse seca, né, para que não chovesse, e assim aconteceu. E depois Elias orou para que voltasse a chover, e a terra recebeu a chuva e produziu muito. E o interessante aqui que o Tiago fala é que ele começa essa lembrança do fato que ocorreu com Elias, dizendo: Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. Porque assim, às vezes nós lemos a palavra de Deus e falamos: mas Paulo era diferente. Mas Elias era diferente. Isaías era diferente. Não era diferente, eram pessoas como nós, propensas aos mesmos erros, às mesmas falhas, propensas às mesmas dificuldades, e, no entanto, isso não foi impedimento para a fé. Isso não atrapalhou a fé. Isso não impediu que a fé fosse reveladora. E foi o que aconteceu. Então aqui mostra o poder da oração. Quando nós oramos com fé, clamando ao Senhor conforme a sua vontade, Deus ouve o nosso clamor, Deus ouve a nossa oração. Porque Elias era um homem como nós, Paulo foi um homem como nós, Pedro foi um homem como nós. Não tinha nada de extraordinário neles a não ser a fé. Então, se eles eram homens como nós, pessoas como nós, nos dias de hoje podem acontecer os mesmos sinais, os mesmos milagres, e a oração tem o mesmo poder, desde que oramos conforme a vontade de Deus, desde que oramos conforme aquilo que Deus quer. A oração, ela é um falar com Deus. A oração é uma conversa de filho para o pai. Porém, um pai todo-poderoso, um pai celeste. Os filhos de hoje não respeitam os pais, não têm reverência aos pais. Chama os pais de você, assim, não tem um menor respeito, não tem aquela mesma consideração como a nossa geração, como a minha geração. No entanto, nós precisamos nos apresentar a Deus como filhos, porém como filhos reverentes, como filhos obedientes, como filhos que honram os pais. Assim nós devemos nos apresentar a Deus. A oração, ela é um culto. A oração, ela tem elementos que nós temos que colocar. Não importa se ela é uma oração longa ou se ela é uma oração curta. O cego Bartimeu, ele fez uma oração curtíssima. Foi muito curta a oração dele. Foi: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Essa oração aí de uma frase, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, essa oração super curta tem os 5 elementos de uma oração. De uma oração longa, de uma oração mais completa
Isso indica que o que Deus vai ouvir é a sinceridade da oração, a verdade daquilo que nós falamos para Ele. E quais são os 5 elementos da oração? Adoração, e o Bartimeu adorou. Quando ele chamou Jesus de filho de Davi, entre os hebreus, entre os judeus, essa expressão era um reconhecimento do senhorio, era um reconhecimento messiânico de Jesus. Portanto, ele adorou. Louvou. Adoração, louvor é o segundo elemento de uma oração. E o cego Bartimeu louvou a Jesus, louvou, porque ele disse em alta voz, ele reconheceu em alta voz, e todos que estavam ali ao redor ouviram aquela adoração dele em alta voz. Portanto, ele também louvou ao Senhor. Terceiro passo, terceiro elemento de uma oração, ação de graças. Nós temos que agradecer a Deus quando nós oramos. Às vezes nossa aflição, nossa vontade é tão grande de pedir alguma coisa para Deus que nós já começamos a oração pedindo. Mas experimente adorar a Deus, glorificar a Deus, agradecer a Deus. Agradeça das pequenas coisas até as grandes coisas, você vai ver a diferença. O filho grato não chama mais a atenção dos pais. O filho grato não merece um pouco mais de atenção dos pais. A mesma coisa nós com Deus. Quando nós somos gratos a Deus, Ele nos olha de uma maneira especial. Ele realiza mais porque somos gratos. Ele faz mais porque somos gratos. O quarto elemento de uma oração é a confissão dos pecados. Não adianta nada você orar, você apresentar a Deus, pedir, se você não pede perdão dos seus pecados. A palavra de Deus nos diz que se nós não pedirmos perdão dos nossos pecados, Deus sequer vai ouvir o nosso clamor, a nossa oração. Nós temos que confessar os nossos pecados a Deus. Nós temos que dizer para Deus das nossas falhas, dos nossos erros, das nossas dificuldades e apresentar a Ele o nosso sincero arrependimento daquilo que nós fizemos. Mas eu orei de manhã, agora eu vou ter que pedir sim, porque de manhã até o final do dia você já pecou de novo. Nós pecamos constantemente. Por isso precisamos confessar os nossos pecados. E a Bíblia também nos orienta não só a pedir perdão dos nossos pecados, mas liberar perdão. E aqui é que está uma coisa muito difícil, liberar perdão. E se nós não liberamos perdão, nós também não conseguimos alcançar o perdão de Deus. Como uma pessoa rancorosa, uma pessoa cheia de mágoa, uma pessoa cheia de ressentimento vai chamar a atenção de Deus, vai despertar o mover de Deus. Então, da mesma forma que nós pedimos perdão, nós temos que liberar perdão. Perdoar as pessoas que ofendem, perdoar as pessoas que caluniam, que difamam. É certo que perdoar é você não mais se envolver com aquele problema. Perdoar é você não guardar mais aquela dor, aquele ressentimento que a pessoa fez. Mas existem pecados que fazem com que você perca a confiança. Existem pecados que fazem com que você não confie mais na pessoa. Então, naturalmente, além de liberar o perdão, é preciso ter cautela, né? É preciso ter cautela para que você não venha a ser presa fácil dessa pessoa. Mas pedir perdão é necessário para que os seus pecados sejam perdoados. E o quinto elemento de uma oração é a petição. Aí você vai colocar sua lista de pedidos. Aí você vai dizer para Deus tudo o que você precisa. Portanto, os 5 elementos da oração, recapitulando: adoração, louvor, ação de graças, que é agradecer a Deus, confissão dos pecados e liberar perdão, e o quinto elemento, pedir.
Quando nós oramos assim, independente se é uma oração curta ou se é uma oração longa, desde que seja uma oração sincera e conforme a vontade de Deus, nós alcançaremos a misericórdia do Senhor e Deus será conosco. E Deus estará agindo em nosso favor. O comentarista coloca aqui na introdução o seguinte: uma das condições da oração vitoriosa é que precisamos nos aproximar dele, Deus, com sincero coração. Isso significa que devemos chegar à presença do Todo-Poderoso com verdade, simplicidade, confiança e singeleza de alma. Quando nós oramos assim, de uma forma... Porque tem pessoas que, principalmente a teologia da prosperidade, né? Eles ensinam que você chega para Deus e fala: Deus, é um direito meu, Deus, eu quero, Deus, tu tem que fazer. Não é assim. Não é assim. Quem somos nós para dirigir a mente de Deus? O que nós precisamos é apresentar a Deus as nossas necessidades. O que nós precisamos é apresentar a Deus aquilo que nós queremos naquele momento e pedir ao Senhor: tenha misericórdia de nós, como o cego Bartimeu, né? Tenha misericórdia de nós. Faça isso pela sua misericórdia, pelo seu amor. Amém. Deus seja louvado. E o movimento gospel também, aí tem aquele negócio de palavra profética, né? É isso, é aquilo, é isso, é aquilo. Ora, qualquer oração, qualquer clamor, qualquer desejo seu tem que estar conforme a vontade de Deus. Eu fico vendo essas pessoas aí fanáticas vou liberar uma palavra profética. Quem somos nós? Somos profetas como os profetas da antigamente? Nós somos profetas como os profetas antigos que falavam em nome de Deus e aconteciam exatamente aquilo que Deus ouvia dos nossos lábios? Hoje a nossa oração é uma oração sincera, verdadeira, uma oração que clamamos, que oramos, que adoramos, que bendizemos o nome do Senhor, que confessamos os nossos pecados, que apresentamos as nossas petições, porém, que seja conforme a vontade de Deus, que seja conforme Deus quer para nós. O que significa orar? Orar é conversar com Deus. É um diálogo. É uma conversa entre nós e Deus. Por isso, mais uma vez eu repito, a nossa oração ela deve ser com bastante cautela, com bastante prudência, com bastante respeito, porque nós estamos apresentando diante da maior autoridade do mundo, Deus. Ninguém se apresenta diante de um delegado, de um promotor, de um juiz de qualquer maneira. Ninguém se apresenta diante de um prefeito, de um governador, de qualquer maneira. Ninguém se apresenta diante de qualquer autoridade, de qualquer maneira. Quando dirigimos a uma autoridade, a uma pessoa que exerce um poder na sociedade, nós nos dirigimos a eles com respeito, com dignidade, com prudência. As nossas orações, quando nós falamos com Deus, também nós estamos falando com a maior autoridade do universo, o Deus Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas. Por isso tem que ser uma oração humilde, uma oração sincera, uma oração verdadeira. E não adianta mentir para Deus, porque Deus sonda até os nossos pensamentos. No Salmo 139 diz que antes que a palavra saia de nossa boca, Deus já sabe o que nós vamos falar. Então para que precisamos orar, se Deus sabe até dos nossos pensamentos? A oração nada mais é do que a declaração da nossa dependência de Deus. A oração nada mais é uma declaração nossa de que somos incapazes de fazer aquilo que estamos apresentando em oração. Isso é dependência de Deus, é depender de Deus em tudo e em todo momento. A oração ela deve ser conforme a soberana vontade de Deus. Ela deve ser conforme a vontade de Deus para nós. E a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Às vezes a pessoa ora e não espera uma resposta de Deus. Deus já me respondeu. Respondeu não. Quem respondeu foi a sua própria vontade. Quem respondeu foi o seu próprio desejo.
E a pessoa vai e faz, depois dá tudo errado e ainda culpa a Deus, né? Ah, foi Deus que mandou que eu fizesse. Deus não manda você precipitar. Deus tem um momento certo de agir, Deus tem um momento certo de falar, de, de dar a resposta que nós precisamos. Daniel alcançou grandes vitórias em sua vida porque sempre viveu em oração. Daniel orava 3 vezes ao dia, mesmo estando longe de Jerusalém. 3 vezes por dia ele orava. E não era aquela oraçãozinha assim, só de fechar o olho ali e falar. Não, era oração com lágrimas, oração com quebrantamento, oração com, com fé. Ele orava 3 vezes ao dia, mesmo estando longe de Jerusalém, mesmo estando longe da cidade santa. Hoje, nós temos a liberdade de orar em qualquer lugar. Naquele tempo se orava apenas no templo ou nos montes. Hoje não, hoje nós podemos orar dentro de casa, podemos orar dentro do carro, podemos orar debaixo de um pé de árvore, podemos orar em qualquer lugar. Desde que a nossa oração seja sincera, seja reverente e tenha ali os 5 elementos da oração. Os 5 elementos necessários para que a oração tenha poder, tenha autoridade. Louvado seja Deus. E o resultado da vida de oração de Daniel, todos conhecem. Daniel foi jogado na cova dos leões e os leões não devoraram. Leões famintos. Os leões eles ficavam guardados sem comer por um tempo e jogavam-se ali os cristãos dentro da arena, dentro da jaula e soltavam os leões. Então o leão estava faminto. No entanto, no caso de Daniel, ele não foi devorado porque ele tinha uma vida de oração. E a Bíblia fala que Deus fechou a boca do leão, não permitindo que o leão devorasse Daniel. O que significa orar? É ter comunhão com Deus. Gênesis capítulo 5, 21 fala que Enoque, quando estava com 65 anos, passou a ter comunhão com Deus através da oração. Você não consegue intimidade com Deus se não for orando. Você não consegue um avivamento se não for com oração. Você não consegue se conter se não for com oração. Você não consegue vencer vícios, domínios, fortalezas se não for com a oração. Você não consegue repreender o mal se não for em oração. Portanto, tenha uma vida em oração. Tenha uma vida constante de oração. Clame ao Senhor, fale ao Senhor, louve ao Senhor, adore ao Senhor. E você vai ver o que acontece. No caso de Enoque, ele tinha 65 anos quando ele começou a ter intimidade com Deus. E viveu mais 300 anos depois que ele conheceu a Deus em intimidade. Tinha 65 e com 365 ele desapareceu. Não morreu. Ele foi retirado da terra. A palavra de Deus fala que Enoque, Deus levou Enoque para si. Ou seja, ele foi trasladado, ele foi arrebatado. Porque a intimidade com Deus era tão grande que Deus levou ele para si. Tirou ele dessa terra de tormenta, de dores, de aflições. Seria impossível para os cristãos, no decorrer da história da igreja, enfrentar os tribunais, as arenas, as fogueiras, os pelotões de fuzilamento, as prisões, a fome, a sede, a perseguição, a incompreensão e tantos outros males, se não fosse a certeza de que não estavam sozinhos, mas sentiam uma mão que lhes segurava e uma voz suave a lhes dizer: coragem, meus amigos, pois estou aqui para lhe conceder a vitória e logo mais estarei contigo. O comentarista coloca isso aqui na lição como uma forma de nos despertar do que foi a vida dos primeiros cristãos. Os primeiros cristãos foram perseguidos, mortos, crucificados, esquartejados, queimados, vivos em fogueiras. No tempo da grande perseguição de cristãos, os cristãos eram usados como iluminação pública. Naquele tempo não tinha rede elétrica
e tinha os postes com as luminárias que eram acesas com betume. E eles colocavam os cristãos nesses postes, né, encharcavam os cristãos com betume e tacava fogo. E passava a noite ali queimando, vivo, até a morrer, para iluminar as cidades. Olha a crueldade que foi do mundo com os primeiros cristãos. E a Bíblia fala que os últimos dias seriam como os primeiros. Portanto, vai chegar momento em que, pela nossa fé, nós seremos duramente perseguidos. Pela nossa fé, nós seremos duramente fustigados, atingidos. Mas Jesus, ali no sermão, na introdução do sermão da montanha, ele fala: bem-aventurados sois quando por minha causa for injuriado, caluniado, perseguido e todo mal fizerem contra vós. Alegrai-vos e regozijai-vos, porque será grande o seu galardão no céu. E aqueles primeiros cristãos tomaram essa palavra do Sermão do Monte. Eles guardaram isso e eles não se entregavam. Eram queimados vivos, crucificados, esquartejados, mas não negavam a fé. Nos dias de hoje, muitos missionários estão perdendo a vida nos países onde é proibido pregar o Evangelho, nos países onde é proibido falar do amor de Cristo. Portanto, nesses países, essas pessoas diariamente são fuziladas, são degoladas, mas eles não negam a fé. E o mínimo que nós devemos fazer por estar num país livre é orar por eles, para que eles continuem nessa fé, para que o sangue desses mártires venha encharcar aquela terra para produzir os bons frutos do Evangelho, para que dê bons frutos, para que venham render bons frutos. Que essas pessoas hoje, que morrem pelo Evangelho, que são perseguidas pelo Evangelho, que são torturadas pelo Evangelho, fuziladas e degoladas pelo Evangelho, que sejam fortes o suficientes para passar por esse momento. Eu acompanho a missão Portas Abertas, você pode ver no Google, aí diz que no Google, Missões Portas Abertas. Tem o site, tem o portal no YouTube, tem tudo. É um grupo para orar, para clamar pelos cristãos perseguidos nos dias de hoje. Ali tem as pessoas que estão na lista de degola, de fuzilamento, que serão mortas por causa do Evangelho, porque estão pregando o Evangelho. E é interessante você acompanhar também para você orar por essas pessoas, para dar força, para elas não negar a fé, para elas continuarem ali, mesmo passando pela morte. Mas e aí, vão morrer? O que adianta? O que adianta que a morte deles é o maior testemunho de fé? Porque aqueles países são tão resistentes à palavra que a morte desses mártires vai despertar eles. Foi assim que Paulo se converteu. Foi ver Estevão alegre e feliz sendo apedrejado. Quem que é apedrejado, morto por apedrejamento, e vai estar alegre e feliz? Estevão foi assim. E esses dias no portal da Missões Portas Abertas, eu vi um cristão, um missionário que ia para a degola, né, ia para a forca, e ele ia sorrindo, alegre e feliz. Por quê? Porque era o momento dele para a glória de Deus. Porque ele estava sendo martirizado por causa do Evangelho. E ele estava ali naquele momento lembrando da palavra de Jesus no Sermão do Monte: bem-aventurados sois quando por minha causa forem perseguidos, injuriados, caluniados, né, e até mortos. Grande será o seu galardão nos céus. Que nós possamos orar por essas pessoas, clamar por essas pessoas também. O que significa orar? Orar não é rezar. A reza é aquela que é escrita, que você lê ali e repete. Isso é uma reza. A oração é diferente. Por que a oração tem poder e a reza não? Porque a reza foi escrita por alguém. Alguém foi lá, escreveu no momento e valeu para aquela pessoa naquele momento. Não necessariamente servirá para nós. Nós temos que orar. E orar é diferente de rezar. Rezar é você seguir um texto que alguém escreveu. Orar é você falar com sinceridade com Deus. É você abrir o seu coração e falar aquilo que você sente, aquilo que você está vivendo, aquilo que é verdadeiro em ti. Isso é oração. Essa é a diferença entre oração e rezar.
Como orar? Na introdução nós já falamos sobre os elementos, agora vamos falar também sobre a forma de orar, porque algumas pessoas têm dúvida também nisso aí. Né? A Bíblia fala em Efésios 3,14 sobre a importância de orar de joelho. O apóstolo Tiago, ele tinha um apelido entre os apóstolos. O apelido dele era Joelho de Camelo. Por que ele tinha esse apelido? Porque de tanto orar de joelho, Tiago tinha calos no joelho. E o joelho dele parecia joelho de camelo. Tinha assim, uma, um calo enorme, uma crosta enorme, de tanto que ele orava de joelho. Então a oração de joelho ela tem muita importância porque ela é uma reverência. É você se curvar diante de Deus. É você se inclinar diante de Deus. É você se curvar diante de Deus em reverência, reconhecendo o senhorio dele e a autoridade dele. Portanto, uma das formas de orar é de joelho. Outra forma de orar é de pé. Pode orar de joelho, pode orar de pé. Geralmente na igreja, no templo, nós oramos de pé, né? Porque o espaço é pequeno, está ali entre cadeiras, é mais difícil orar de joelho. Então, na igreja, nós oramos em pé. Em casa, você pode orar de joelho, pode orar em pé, mas desde que você ora, desde que você esteja concentrado no que você está falando com Deus, no que você está dizendo para Deus. Então, você pode orar em pé? Pode. Em 2 Crônicas, capítulo 20, versículos 5 e 6, nos lembra que o rei Josafá se colocou diante do povo em pé e orou ao Senhor. E o Senhor ouviu a oração do rei Josafá. A outra forma de orar é deitado. Nós podemos orar deitado também. Porém, deitado você vai tendo sonolência, né? Você vai dando sono. Geralmente, quando eu oro nas madrugadas, assim, eu oro andando, eu oro em pé, andando em movimento, né? Que é para estar ali sempre desperto, né? Que às vezes você ajoelha, cochila e dorme, né? Às vezes você deita ali, vai orar deitado, quando vê você nem terminou a oração, você dormiu. Então, geralmente, assim, à noite, madrugadas, eu oro andando em movimento, que é para despertar. É o meu jeito, né? Cada um tem o seu jeito. Portanto, pode orar deitado? Pode. 2 Reis, capítulo 20, versículos 2 e 3, fala que o profeta Isaías foi até o rei Ezequias, que estava doente, e Isaías chegou lá e falou, olha, Deus falou que tu vai morrer, rei. Coloca tua casa em ordem, se arrepende logo de seus pecados aí que você vai morrer. Quando o profeta saiu, e o rei sabia que o profeta falava na direção de Deus, ali mesmo deitado naquela cama, doente, o rei Ezequias virou do lado e disse, ah, Senhor, tu conheces meu coração. Oração curta, simples. E Deus ouviu e concedeu saúde para o rei, fez com que ele vivesse mais 15 anos. Ele viveu mais 15 anos. Então, pode orar deitado? Pode. Deus vai ouvir? Vai. Depende da situação, da condição. Desde que a sua oração seja sincera e verdadeira, Deus vai abençoar. Onde orar? Jesus foi questionado sobre isso, né? Os nossos pais oraram no deserto, no tabernáculo, e oraram no monte, nos montes. Hoje eles oram no templo. E nós, onde iremos adorar? E Jesus respondeu, haverá um tempo, e esse tempo já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Se você adora a Deus, se você ora ao Senhor em espírito e em verdade, pode ser no monte, pode ser no templo, pode ser dentro de casa, pode ser no seu quintal, pode ser onde você estiver. Se for em espírito e em verdade, a sua oração vai ter poder. A sua oração vai ter valor. Tem umas pessoas que acaba virando idolatria, né? Tipo, orar em monte, né? Orar em monte, aí vão para monte, ora. Eu não estou dizendo que é proibido, que não, pelo contrário, você vai orar onde você achar que vai ser melhor. Mas tem pessoas que só, eu só consigo se for no monte, isso já acaba virando uma idolatria, né? Nós temos que orar em espírito e em verdade. É isso que Jesus ensinou. Se é em espírito e em verdade, aonde você estiver, a sua oração vai ser ouvida.
a sua oração vai ser ouvida e atendida pelo Senhor. Bom, vamos lá. Onde orar? No templo, Mateus 21:13 conta que no início da igreja cristã, eles se reuniam 3 vezes ao dia para orar. Oravam na oração das 9 horas da manhã, oravam na oração do meio-dia e na oração das 3 da tarde. Eram 3 orações por dia no início da igreja cristã, lá no primeiro século. 3 vezes por dia eles iam para o templo e oravam. Então o templo é uma casa erguida por homens? Mas é um lugar consagrado para Deus. É um lugar sagrado. É um lugar separado para que possa estar em comunhão com Deus. Quando começamos esse ministério, a Igreja Evangélica Missionária Moriá, alugamos um salão no primeiro andar de um prédio, e a dona da imobiliária falou assim para mim: a única coisa que deu certo nesse andar foi igreja. Uma vez alugamos para uma igreja, deu certo. Depois alugamos para outra coisa, nunca mais deu certo. Não sei o que acontece. E aí eu falei para ela que foi alugado para uma igreja consagrou aquele lugar como lugar sagrado e tornou-se um lugar sagrado. E até hoje, sempre eu passo por ali e vejo, várias igrejas já alugaram lá aquele ponto ali para começar uma congregação, para começar um ministério, e ali tornou-se um ponto de um lugar consagrado. Aquele andar, aquele salão daquele segundo andar tornou-se consagrado ao Senhor, e ali só aluga para a igreja, não consegue alugar mais para nada. Por quê? Porque foi consagrado ao Senhor. Então o templo é um lugar sagrado. Outro lugar para orar em particular, Mateus 6,6, no Sermão da Montanha, Jesus enfatizou que a oração feita em particular é ouvida pelo Senhor, que vê secretamente. A oração particular é aquela que você se tranca no quarto e ora sozinho. Que você vai lá para o fundo do seu quintal e fica lá orando sozinho. Que você se isola num determinado lugar e vai falar sozinho com Deus. Essa é a oração em secreto, a oração em particular. Essa oração, esse lugar, é um lugar escolhido, tipo em casa. Aqui em casa eu tenho os meus lugares de meditar, de fazer leituras, de orar. De repente, na sua casa, você não tem um ambiente específico para isso, mas você tem que encontrar um lugar e um momento para isso. Tem um lugar e tem que ter um momento também para você ter essa comunhão com Deus. Às vezes a casa é pequena, não tem assim muitos cômodos, não tem muita como se isolar, mas veja um momento que dá para fazer isso. É um momento em que você pode estar a sós com Deus e conversar com Deus. Então orar em particular, e você escolhe esse lugar de você falar em particular com Deus. Aqui em Porto Velho tinha, agora eu já não, há muito tempo eu não faço isso, mas tinha um lugar ali na beira do Rio Madeira, né, que eu gostava de ir, ficava olhando ali as águas turvas passar, e orava e meditava ali com Deus na beira do Madeira, olhando o rio, o pôr do sol, e muito bonito, e tinha ali aquele silêncio, aquela tranquilidade, e orava. Eu morava no centro da cidade, era muito agitado, dia e noite, barulho de carro, aquela coisa toda, e eu não tinha muita concentração, então eu saía lá para a beira do Madeira, tinha um lugarzinho lá na beira do Madeira que eu ia lá e ficava orando. Né? Depois que eu mudei para o bairro, aí ficou mais fácil, né? Mais tranquilo, mais fácil de orar, de clamar. 3, orar em família. Também é muito importante orar em família. Reunir sua família e orar. Orar juntos, clamar juntos, falar juntos com Deus. Isso é muito importante. Ah, mas eu chamo, ninguém vem. Começa a orar sozinho. Coloca um propósito na tua casa. A partir de hoje, todos os dias, vamos citar um exemplo aqui, né? Todos os dias, às 7 horas da manhã, nós vamos orar juntos, aqui na sala. Aí o primeiro dia você vai sozinho, o segundo dia você vai sozinho, o terceiro dia você vai sozinho, não importa quantos dias. Um dia alguém se desperta e junta a ti. Vai pela perseverança, pela fé. Ninguém foi, você foi sozinho, mas vai lá e ora. Aqui é o lugar de reunir a família e orar. Todos os dias nós vamos orar aqui nesse lugar. Então, a princípio, você vai orar sozinho, mas depois
Deus vai tocando no coração e os outros vão se juntando e orando contigo até fazer o culto familiar, que é muito importante. O culto familiar tem que ter 1 hora, 2 horas? Não. O culto familiar é um momento em que você ora junto, lê um versículo, um trecho da Bíblia, juntos, e fala com o Senhor juntos. E um apresenta o outro ao Senhor. Orar em família, então, é muito importante. Estar juntos orando, clamando, e Deus tem abençoado muitas famílias que oram juntos. Quando orar? Os primeiros cristãos oravam às 9 horas, ao meio-dia e às 3 da tarde. E nós, no mínimo, nós temos que orar quando acordamos, para agradecer a Deus pela noite. E a palavra de Deus fala que enquanto dormimos, Deus prepara o dia seguinte. Então nós temos que, ao acordar, orar, agradecer a Deus pela noite e pedir a Deus que nos abençoe para que nós possamos tomar posse daquilo que Ele preparou para nós no dia. Porque enquanto dormimos, Deus prepara o nosso dia. Só que enquanto dormimos, o diabo também começa a colocar os atrapalhos. Começa a colocar os seus emissários pelos caminhos que nós vamos passar, para impedir que se cumpra a vontade de Deus em nós. Então, se a pessoa levanta e nem ora, a possibilidade dele cair nos laços e armadilhas são enormes. Então, ao acordar, ore, agradeça a Deus pela sua noite de sono, pelo seu descanso e apresente a Deus o seu dia. Diga a Deus que você quer tomar posse daquilo que Deus preparou enquanto você dormia. Diga a Deus que você quer ter o dia que Deus planejou para ti. E você vai ver que seu dia vai ser bem melhor. E você vai ver que quando você estiver saindo da direção, o Espírito Santo vai dar aquele despertamento e você voltará. Portanto, devemos orar ao levantar, devemos orar sempre ao decorrer do dia, tudo que você for fazer. Você vai fazer uma venda, antes de chegar no cliente, ora, Deus, estou indo aí na casa do fulano fazer uma venda. Abençoa, toca no coração dessa pessoa, faça com que ele se agrade do produto, das condições. Se você está indo resolver alguma coisa, ore a Deus, apresenta a Deus. Viva na dependência de Deus. O que é viver na dependência de Deus? No decorrer do dia, tudo que você for fazer, converse com Deus e peça a direção. E peça que Deus te ajude. Isso é viver na dependência de Deus. Não é só orar de manhã e pronto. Não. No decorrer do dia, você está apresentando a Deus cada momento. E ao deitar. No mínimo, o cristão tem que orar quando acorda, no decorrer do dia, antes de cada situação, e ao dormir. Ao dormir, você vai orar agradecendo a Deus pelo seu dia, agradecendo a Deus pelos favores, pelos livramentos. Às vezes a pessoa leva aquele susto no trânsito, né? E fala, ai, que sorte. Não foi sorte. Foi Deus que te livrou, foi Deus que te guardou. Não existe sorte, existe providência de Deus, cuidado de Deus, livramento de Deus. Então, ao deitar, agradeça a Deus pelo seu dia. Peça a Deus que dê tranquilidade no teu sono, para que você não tenha insônia, para que você não tenha pesadelo, para que a sua noite não seja angustiante, para que você possa dormir e descansar para o dia seguinte, né? Para que a tua noite não seja perdida, mas que seja um momento de descanso e repouso. Agradeça a Deus. E as vitórias através da oração. Nós vamos obter vitórias na tentação, conforme Mateus 4, 2, 3, que Jesus só venceu as tentações porque ele estava orando. Na aula passada nós vimos sobre isso, né? Jesus foi tentado pelo diabo, depois de 40 dias de jejum e oração, o diabo foi lá e tentou Jesus. E ele só venceu porque ele estava em oração, senão o diabo tinha logrado êxito. Nas enfermidades, nós quando estamos doentes temos que orar a Deus. Ah, mas eu já fui no médico. Ore a Deus. Ore a Deus. O médico foi preparado pela ciência, estudou muito para cuidar da saúde, mas ele pode errar e erra. Ele pode falhar e falha. Se o engenheiro erra, a casa cai. Se o médico erra, a pessoa morre. Portanto, em tudo na sua vida, ore ao Senhor. Em tudo na sua vida, clame ao Senhor. Apresente ao Senhor. Então, nos momentos de enfermidade, ore ao Senhor, peça ao Senhor, apresente ao Senhor.
né? Se você tem que tomar o remédio, consagre ao Senhor Deus que esse remédio venha ter efeito, que nem todo remédio, nem todo dose vai servir. Por isso que a automedicação não é recomendável. O remédio deu certo para uma pessoa naquela dosagem, para outra, aquele remédio pode não servir. Ou se servir, já vai ser em outra dosagem. Então, em tudo temos que orar para ter a direção de Deus, sabedoria de Deus, inclusive na enfermidade. E na enfermidade, aquilo que a ciência não cura, Deus cura. E logo nós vamos ter testemunhos maravilhosos aí. Assim que voltar à igreja, nós vamos ouvir os irmãos dando testemunho dos seus milagres. Glória a Deus. Nas dificuldades, né? Nas dificuldades devemos orar ao Senhor, clamar ao Senhor, pedir ao Senhor que nos livre, que nos guarde, pedir ao Senhor que nos ajude, pedir ao Senhor que dê direção, sabedoria e paz, que direcione nossos passos, nossos caminhos para que tudo vai bem. E eu tenho certeza que o seu dia será maravilhoso e todas as suas decisões serão acertadas e aquilo que você errar, Deus consertará em seu favor. Louvado seja Deus. Portanto, para finalizar, vamos recapitular os elementos da oração. Adoração a Deus, louvor a Deus, agradecimento a Deus, perdão dos pecados, e aí nós entramos na petição. Aí nós vamos com a nossa lista de pedidos. E eu tenho certeza que se você adorar a Deus, glorificar a Deus, ser grato a Deus, pedir perdão dos pecados, e aí apresentar sua lista de petição e crer que será feito conforme a vontade de Deus, porque às vezes a gente ora pedindo uma coisa e Deus tem coisa muito melhor para nós. Às vezes a gente ora pedindo uma taça de prata e Deus quer nos dar uma taça de ouro, né? Então espere no Senhor, confie no Senhor, que Deus muito pode fazer por nós. Oremos. Amado Deus, te adoramos e te glorificamos e pedimos, meu Deus, que todas essas pessoas que acompanharam esse estudo, que sejam fartos nesse dia, que a palavra entre no coração, que aprendam a orar com sinceridade, que possam, meu Deus, ver e rever esse vídeo, até compreender como deve orar corretamente. Que tu, meu Deus, seja louvado e glorificado, que cada um possa ter poder na oração, que cada um possa ter sabedoria na oração, para que possa falar contigo com simplicidade, dignidade, honra, respeito, louvor e adoração. Cuide de nós nesse dia. Faça, meu Deus, com que possamos progredir na fé e que o seu nome seja louvado e glorificado em tudo o que fizermos, para a glória do seu nome. Amém.